Olá, gente. Estou de volta no canal Os Sentidos Ocultos das Palavras e gostaria hoje de destacar dois verbos e um substantivo. O primeiro verbo que eu gostaria de destacar é o verbo enxugar. Que sentido ou que verbo se esconde por trás de enxugar? Por trás de enxugar se esconde simplesmente o verbo sugar. Então, esse sugar, escrito com X de enxugar, nada mais é do que uma alteração de sugar. Então, a forma mais antiga para isso seria ex-sugar. Ex-sugar virou enxugar. Então, veja que entre sugar e enxugar há uma diferença, né? Porque, por exemplo, sugar pode ser o sentido de mamar, por exemplo, né? Sugar. Quer dizer, mas no fundo é extrair o líquido, né? E enxugar é secar, também retirando o líquido. Então, observe que houve uma alteração de sentido, né? Uma leve alteração de sentido que fez com que sugar permanecesse, não é, com o seu sentido originário, enquanto que enxugar passou a se especializar com essa ideia de secar a umidade. Então, abriu-se uma fenda, né, de sentido, criando-se um novo verbo. E assim, portanto, que surgem novos sentidos quando se tem um termo por trás do qual se esconde um sentido, né? Então, naturalmente, esse sentido se abre numa fenda, pelo menos, e gera um novo verbo, né? No caso, um novo sentido. O segundo verbo que eu gostaria de destacar é lastimar. Então, o que está por trás de lastimar? Por trás de lastimar estará blasfemar. A forma originária era blasfemar, de blasfêmia. Só que com o tempo começou-se a pronunciar, em vez de blasfemar, blastemar. Blastemar ficou sendo usado no lugar de blasfemar. Então observe, na medida que o som alterou-se, já foi abrindo uma fenda para criar um novo sentido. E com o tempo esse blastemar, não é, por uma erosão dos sons, quer dizer, uma perda dos sons iniciais, passou-se a se pronunciar lastemar, lastemar. Daí surgiu o verbo lastimar. Então observe, há uma relação, né, próxima de sentido entre lastimar e blasfemar. Percebemos que todos, no fundo, têm essa ideia de reclamar, por exemplo. Só que blasfemar tem uma carga muito mais pesada, né? Porque envolve até uma conotação, às vezes, religiosa. E lastimar é um sentido mais amplo e mais geral. Então, este termo, naturalmente, desse termo, que tem essa conotação mais, vamos dizer assim, religiosa, possibilitou-se o surgimento de um verbo de sentido comum, muito utilizado cotidianamente, lastimar. Então, veja que é assim que surgem os verbos, ou como se modificam, né? Ou como surgem, ou como se abrem as fendas semânticas de sentido, de novos sentidos, para ampliar o conjunto de palavras de uma língua. Neste ponto eu gostaria de fazer um pedido e uma pausa sobre o curtir. É muito importante que se curta, né, o vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube mostra a você que um novo vídeo foi postado, ou mostra a outras pessoas porque ele percebe que há um interesse, né? Ou pelo menos o vídeo foi aprovado. Então, quando eu tenho um baixo nível de curtidas, significa que o YouTube não mostra para outras pessoas. Então, muitas pessoas até inscritas no canal não sabem que foi postado um novo vídeo, e também o vídeo não é mostrado a outras pessoas. Então é muito importante curtir. Então, se você está assistindo esse vídeo e gosta, e está gostando dele e acha interessante, você curte agora, aproveita e curta. Seria uma forma de incentivar. Se quiser também
não é que este canal progrida e que novos vídeos sejam feitos e acha esse conteúdo interessante e pode servir para muita gente que tem interesse, né, ou que pelo menos curte esse tipo de tema, né, ou se preocupa em aprender e ter mais consciência sobre o uso da linguagem, pode inscrever-se também. Seria uma honra ter uma pessoa também a mais inscrita no nosso canal. Para encerrar, eu gostaria de falar da palavra dívida. Que nome se esconde por trás de dívida? Por trás de dívida se esconde o nome débito. Você pode me perguntar, mas dívida termina em A e débito termina em O, como é que pode? É fácil de explicar. Havia muitas palavras no plural que terminavam em A. Por exemplo, ova é um conjunto de ovos. Então ele terminava em A, certo? Há várias palavras que guardam esse tipo de plural. A gente não tem a noção do plural, mas se analisarmos, veremos que se refere a um conjunto de coisas. Então, por exemplo, no caso de ova, conjunto de ovos. Então, essa terminação A era um plural. Então, no caso de dívida, eram vários débitos. A minha dívida, meu conjunto de débitos. Quando você diz eu tenho dívidas, claro que a palavra dívida hoje é sentida como singular, né? Mas uma dívida pode também significar um conjunto de débitos que a pessoa tem que cumprir. Aí veja que é interessante, né? Que de débito para dívida alterou-se o sentido. Por exemplo, quando eu uso o cartão de crédito e pergunta se é débito ou crédito, esse débito é uma dívida que é cobrada na hora. Então, este é o débito. E a dívida de que estou falando, normalmente é uma dívida que vai ser paga no futuro. Em crédito, nós temos aquilo que acredita-se que a pessoa vai pagar. Então, a ideia de acreditar está aí presente, né? Só para explicar, aproveitando o exemplo. Mas, enfim, débito tinha essa ideia, né? Exatamente, daquilo que se deve, certo? O que é devido. E dívida era o conjunto, era um plural, né? Portanto, um conjunto de coisas devidas. Então, naturalmente, perdeu-se a noção de plural, né? Claro que quando eu digo eu tenho uma dívida, pode significar somente uma coisa, mas a ideia básica original de dívida era um conjunto de débitos. Então, houve realmente uma alteração, né? Uma fenda abriu-se também no sentido de débito e possibilitou o surgimento de dívida com uma nova forma, né? Com um novo sentido. Assim surgem os novos sentidos, assim se criam novas palavras numa língua. Então, esse é o que nós aprendemos, né? Mais desse vídeo aqui e mais sobre como as palavras são multiplicadas numa língua.